Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Adriana Ribas, estou passando hoje aqui para conversar um pouco com vocês sobre a clínica infantil e, ao mesmo tempo, para apresentar a proposta do meu treinamento, tá bom? Esse treinamento ele acontece há muitos anos, ele começou em 2007, começou como um curso sobre clínica infantil, com uma duração curta, 4 meses, depois ele aumentou para um curso de 6 meses, enfim. Depois ele tomou um formato, né, em 2009, de um treinamento que dura um ano, né? Na verdade, ele dura 11 meses, né? Então, é um curso de 11 meses, um treinamento de 11 meses. Eu queria conversar hoje um pouco com vocês sobre a clínica infantil, sobre algumas ideias e também apresentar um pouquinho da lógica desse treinamento. Eu acho que pode ser útil esse papo que a gente vai ter hoje para todos aqueles psicólogos que, de alguma forma, se interessam por esse universo, né, da clínica infantil. Então, eu vou fazendo um formato em que eu vou projetando aqui, compartilhando com vocês um PowerPoint para a gente discutir algumas ideias. Eu acho que fica mais interessante, acho que as imagens, né, elas nos ajudam bastante nisso. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint e a gente vai fazendo aqui no formato de aula mesmo, né? Bom, então, para começar, né, eu acho que vale a pena a gente pensar a clínica infantil, né? Aqui uma foto antiga, de uma versão antiga lá do meu consultório, uma bagunça da vida real, né? E o que tem atrás dessa imagem aí verde, né? Dessa forma, né? É uma criança, na verdade, né? É uma criança com uma asa de borboleta. Eu acho que a clínica infantil ela é um lugar em que a gente deve prezar, de fato, né, a liberdade, né? Ela é um lugar de liberdade, ela é um lugar de expressão. Um lugar de expressão, por natureza, ele é um lugar de liberdade, né? Então, eu acho que essas asas, né, que, aliás, é um super auxiliar que a gente tem no consultório, né? Essas asas, né, que as crianças colocam, assim, para voar, elas são uma, uma ferramenta muito interessante para a gente trabalhar o senso de força, o senso de liberdade, a ideia de transformação, né? E o espaço do consultório, ele é para isso, né? O espaço da clínica é para isso, né? Gente, vê só, sempre que eu estou discutindo a clínica infantil, eu gosto muito de usar esse trechinho, que é um trecho escrito pelo Loris Malaguzzi, né? Um dos grandes nomes da educação infantil, e eu acho que esse trecho que ele escreveu, embora tenha sido escrito para o cenário, para a discussão da pré-escola, né, da escola, da pré-escola, ele cabe perfeitamente para a clínica infantil. E ele chama, né, o texto se chama As 100 Linguagens. Ele fala assim, olhem que interessante. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. A criança tem 100 linguagens, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam a cabeça do corpo. Dizem a ela para pensar sem as mãos, fazer sem a cabeça, escutar e não falar, compreender sem alegrias. Roubaram-lhe 99 e dizem que as 100 linguagens não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Olhem que interessante essa ideia, né, de linguagens que foram roubadas e do quanto a escola, né, se ela não cuidar dessa perspectiva, ela faz esse processo de invasão e de retirada, né, de impedimento. E eu vejo a clínica infantil também nesse cenário. Quando eu penso uma clínica infantil centrada exclusivamente na palavra falada, num formato, né, de uma clínica tradicional adulta, por exemplo, né, num formato mais tradicional, que se sustenta pela linguagem falada, eu fico imaginando, fico pensando o quanto também essa clínica infantil, se ela se baseia exclusivamente, né, ou fundamentalmente nessa palavra falada, ela também não é um processo em que a gente está roubando, ou estaria roubando, 99 linguagens. A gente estaria impedindo, né, essa criança de entrar em contato com o mundo e entrar em contato com ela, usando muitas portas, né? Usando muitas portas, muitas ferramentas de acesso e muitas ferramentas de expressão. Então, a clínica infantil que eu prefiro, que eu pratico e que eu discuto muito nos cursos, né, como uma das possibilidades, ela é essa clínica das 100 linguagens, né, podendo me apropriar aí desse conceito, desse termo, né, escrito e desenvolvido aí pelo Loris Malaguzzi.
Então, eu penso e acredito numa clínica infantil de sem linguagem, sim, né? E essa imagem aí também é uma imagem interessante, porque a gente está falando das 100 linguagens, e uma das grandes linguagens que a gente tem, maravilhosa, na verdade, né, é essa linguagem expressiva, de representação e de expressão e expansão, né, emocional, de um espaço em que a gente consegue, né, abrir portas para o nosso inconsciente e tal. Um deles é a caixa de areia. Então, no nosso treinamento em clínica infantil, a gente vai passar um pouco pela caixa de areia também, e eu tenho cursos específicos sobre caixa de areia, que depois eu também vou falar para vocês em outro vídeo. Então, essa é uma das formas de abrir linguagens, permitir que as crianças usem a sua linguagem. Essa outra imagem também, ela é uma imagem que está falando assim, está mostrando, na verdade, né? Recursos de construção de arte, né? Uma tela, pompons, fitas, e a possibilidade da criança de expressar o que ela sente, o que ela deseja, o que ela quer, o que ela precisa, através desse outro recurso. Então, isso também é linguagem, né? Isso dito, a gente passa para um outro ponto, lembrando assim, o nosso treinamento, ele é um treinamento, aqui está até o calendário de 21, né? Agora a gente está, obviamente, com o calendário de 23, é um treinamento em que a gente tem todos os dias planejados, os dias que já são feriados, eles são previstos, enfim. Então, a gente recebe todo um material que é muito bem organizado, tá? Então, a gente tem o nosso calendário. Nesse nosso treinamento também, a bibliografia ela é muito vasta, né? Ela é muito vasta, ela é muito eclética. Eu acho que esse, de fato, é um ponto interessante, eu vejo como um ponto forte, mas no mínimo ele é um ponto interessante do nosso treinamento, né, do treinamento que eu dou, porque ele é de fato bastante eclético. Eu acho que ele ajuda a gente a ter uma fundamentação muito boa em infância, em desenvolvimento, e ele é muito fundamentado por artigos contemporâneos, e ele é um lugar em que a gente vê, ouve e tenta articular muitas vozes em psicologia da infância, em psicologia clínica também. Então, tem toda uma bibliografia básica que eu indico, né, no treinamento, no começo do treinamento. Um outro ponto também que eu queria dizer, assim, que fala um pouco também de como eu entendo e como eu acredito a clínica infantil, de novo, né, essas 100 linguagens, elas precisam de materiais que a gente possa se apropriar deles, saber utilizá-los, né, para abrir essas portas expressivas, essas portas de elaboração. Então, tem uma partezinha aí do treinamento em que eu vou pedir, né, que cada uma das pessoas compre os seus materiais para que a gente possa fazer as atividades mesmo online, a gente faz as atividades online, e para que as pessoas possam conhecer os diferentes materiais, tá? Materiais clássicos, de materiais talvez não tão clássicos, e materiais não usuais também. Então, a gente vai trabalhar carvão, né? A gente vai trabalhar giz pastel seco, o giz pastel oleoso, a gente vai trabalhar com materiais não convencionais, como espuma de barbear, como gel de cabelo, massa corrida, então água, né? Espelhos. Então, tem toda uma parte do treinamento também que é o exercício e a discussão sobre os diferentes materiais, as suas aplicações, é, também as suas contraindicações. Tá? Esse é um outro ponto que eu acho bastante rico e importante para quem quer trabalhar na clínica infantil. Bom, vamos lá. Tem um outro cenário também que eu acho legal a gente falar, né? Que é o quanto a clínica infantil, e acho que essa é uma ideia aceita, né, por uma maior parte dos psicólogos que trabalham com crianças, né, boa parte da clínica infantil, gente, é uma clínica da família, né, do sistema familiar, né, então não dá para a gente pensar o atendimento de crianças e de adolescentes também, mas estou focando em crianças aqui, sem que a gente pense, né, no sistema familiar que está envolvendo essa criança, né, como esse sistema funciona, como esse sistema se estrutura e as várias dimensões disso. E para isso, né, a gente vai usar em vários momentos esse referencial importante que é o da abordagem sistêmica. Então, esse esquema aqui, que é um esquema da Virginia Satir, ele nos ajuda a pensar também a clínica infantil. Tá? Então, a Virginia Satir vai aparecer nessa nossa discussão.
ainda falando da abordagem sistêmica, é importante a gente lembrar que quando a criança chega para o atendimento, ela ali é um indivíduo, obviamente, né? Então ela em si, por si só, ela é um subsistema individual, mas há outros subsistemas individuais que são compostos pelas outras pessoas da família. E além dos subsistemas individuais, né, que são as pessoas, há também um subsistema conjugal, que de alguma forma tem uma história, né, ou está com uma conjugalidade ou não, que pode ser um casal separado, mas existiu em algum momento algum tipo de conjugalidade. Existe o que a gente precisa ver, até para entender os impactos dessa conjugalidade sobre essa criança. Existe um outro subsistema, que é o subsistema parental, né? Então, há pai e mãe, pai e pai, mas, enfim, duas pessoas que, de alguma maneira, se supõe que estão naquele cenário para exercer essa parentalidade, e como essa parentalidade é exercida, é claro que isso tem todo o impacto, né, sobre o desenvolvimento dessa criança, sobre as questões psicológicas, sociais, enfim, que possam aparecer como questões clínicas. Então, aí o exercício da parentalidade precisa ser visto. E o subsistema fraterno, que é o subsistema das relações entre irmãos. Então, se há irmãos, há uma fraternidade, né? Há um sistema fraterno funcionando, e a gente tem que entender o funcionamento desse subsistema também, para entender como a criança está vivendo nesse contexto. Então, a clínica infantil também é uma clínica de família, na medida em que a gente precisa de um olhar sistêmico, a gente precisa de um olhar sobre o processo e os diferentes subsistemas que envolvem e que incluem essa criança que está chegando para o atendimento psicológico. Então, é um outro ponto que eu acho interessante e que a gente puxa no nosso treinamento também, né? Aquela tela que vocês viram ainda há pouco sendo construída, aí ela já está construída e ela tem todo um significado muito interessante feito por essa própria criança, né? Aqui é um exemplo, né, de um dos materiais, né? Nesse caso é um material do próprio grão, né? Um material nosso, e que a gente bolou um jogo, e depois eu discuto um pouquinho desse jogo, qual é a lógica dele, quando ele foi construído por nós no grão, né? Por mim e tal, mas pela equipe do grão, e é só um exemplo, tá? Aqui é uma fabricação, vamos dizer assim, uma construção de uma escultura feita por uma criança a partir do jogo dos germes e o significado que isso tem. Outro ponto, né, gente? Outro ponto que eu acho bem importante da gente lembrar, seja em que for, em que área for, né, da psicologia que a gente esteja trabalhando, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que cada terapeuta, cada psicólogo vem de um lugar no sentido de que cada um de nós tem a nossa história, né? Então, a clínica que você vai exercer não é a clínica que eu vou exercer, não é a clínica que uma outra colega ou um outro colega vai exercer, mesmo, inclusive, que ela tenha algumas semelhanças. Por quê? Que bom, né? Por quê? Porque cada um de nós vai integrar no nosso trabalho, né, a nossa história, o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de pensar, as nossas experiências, as nossas preferências teóricas, as nossas experiências clínicas, né? Nosso jeito de funcionar no mundo. Então, cada psicólogo, cada terapeuta vem de um lugar. Eu acho bastante importante que a gente vá construindo ao longo da nossa carreira uma percepção, uma consciência e uma apropriação desse lugar, né? Na minha visão, eu acho que a gente tem que se sentir pertencente, feliz e centrado e tranquilo, né, em exercer o nosso trabalho a partir desse nosso lugar, né? Então, cada terapeuta vem de um lugar, cada um de nós vai fazer os seus próprios processos de integração. Eu costumo sempre dizer, né, o que eu tenho para trazer no treinamento é aquilo que eu construí na minha história, né? Como cada um de vocês, como cada um de nós. Então, o treinamento em clínica infantil que eu proponho, que eu dou há muitos anos, ele é um treinamento que envolve quem eu sou. Então, ele tem boa parte dele tem a ver com a minha carreira. No primeiro momento da minha carreira, em que eu trabalhei 14 anos com pesquisa em desenvolvimento infantil, interação no bebê. Então, parte disso vem desse meu olhar de pesquisadora, né? Parte disso vem da minha construção acadêmica também, estudando Piaget, estudando Vygotsky, desenvolvendo isso bastante, né, no meu mestrado, no meu doutorado. Então, parte disso vem do meu olhar
por ter trabalhado também em pesquisa com vídeo, com imagens. Eu adoro trabalhar com imagens, eu gosto de imagens, né? Então, isso vem no meu trabalho, é o que eu tenho para oferecer. Dentro desse treinamento também, eu tenho para oferecer a minha história em formação sistêmica. Então, é claro que essa minha formação ela vem. Ela vem porque ela está em mim, né? Ela está em mim. Parte também vem dentro de um encantamento, eu diria, e uma admiração, né, que eu tenho, né, pelo trabalho da Violet Ucklander, né, ela não está mais entre nós aqui, mas é uma admiração que não terminou e não vai terminar, que foi também uma parte muito, muito importante, e é uma parte muito importante da minha formação como psicóloga infantil. Então, o modelo Ucklander ele vai ser trazido também, né, a discussão interessante, os contrapontos interessantes entre as abordagens mais não diretivas, as medianamente diretivas em clínica infantil, isso vai ser discutido, né? Como todo mundo também sabe, né, eu tenho uma preferência por usar a arte como uma das grandes ferramentas de trabalho, então a arte vai chegar no meio disso tudo. Então, esse treinamento, ele é, como qualquer, como qualquer processo, né, ele é um treinamento que reflete o meu lugar, o lugar de onde eu vim, que explica o que eu tenho hoje, o que eu acredito e o que eu tenho para oferecer, né? Não é uma verdade, não é a melhor opção, não é a opção verdadeira, né? Mas é a minha opção, é o meu jeito de trabalhar e é esse jeito de trabalhar e o meu conhecimento que eu tenho para compartilhar, né? E o que eu proponho compartilhar. E como eu estava dizendo para vocês também, né? É, acho que por estilo pessoal, por formação, por ter trabalhado muitos anos com pesquisa, por ter um olhar crítico em relação às discussões teóricas, por gostar de discussões teóricas, acho que isso sempre marcou o meu trabalho acadêmico, né? Quando eu vejo a minha trajetória, né, e eu vejo, por exemplo, o meu mestrado, já foi um mestrado em que eu estava, de que eu tinha me encantado, né, porque me encanto mesmo com a abordagem sociocultural, mas eu já queria pegar a abordagem sociocultural e, de certa forma, aplicar aquilo a algo especial, que era a interação mãe-bebê, né? Depois, no doutorado também, eu acho que a minha proposta ali também era uma proposta de integração, de discussão sobre a possibilidade de integração, de pensar o desenvolvimento infantil e a interação mãe-criança, por um lado, a partir de uma perspectiva sociocultural, e, por outro lado, a partir de uma perspectiva de apego, e como essas duas abordagens poderiam ser ou não integradas, e podem ser, na minha visão, e foi isso que eu apresentei na tese, integradas com os cuidados teóricos que isso exige, né? Então, enfim, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para explicar, né, que o meu treinamento, ele não é um treinamento de articulação de ideias à toa. De novo, ele é um treinamento que propõe articulação de ideias e uma crítica sobre essa articulação, porque é o meu jeito de pensar, né? Porque é aquilo que eu acho mais interessante fazer. Então, é isso que eu estou trazendo também e oferecendo para quem se interessar por esse compartilhamento, né? Aqui algumas imagens, né? Imagens falam muito, né? Então, imagens. Ah, mas por que tem essa imagem aqui? Essa imagem é uma das expressões, é uma das representações, perdão, dessa variedade de coisas que a gente usa com esses recursos artísticos para criar maneiras muito maravilhosas de expressão, de elaboração na clínica. Então, aqui são umas caixinhas de quinquilharias, como a gente diz, né? Que a gente usa em muitas dessas técnicas. Então, eu coloco algumas imagens para vocês terem uma ideia da variedade de coisas que compõem ou que podem compor a intervenção clínica com uma base de arte. Não é? A gente sai daquela ideia, que é uma ideia muito ingênua, eu diria, muito rasa, de que a arte ela vem, compra um lápis de cor, um giz de cera, uma canetinha, uma massinha, ok, mas não, não só, né? Então essas imagens elas ajudam a gente a pensar as possibilidades, a construir um material, caso, né, vocês gostem e queiram, né, construir o material para a gente implementar nessas intervenções aí, né? Então, aqui mais imagens, conchas, folhas secas, muita coisa, né? E aí, nesse embalo aí, pensando nas intervenções de arte, nas técnicas, né? De novo, uma boa parte do que a gente vai discutir no treinamento tem a ver com uma reflexão crítica
sobre a técnica, né? Porque, assim, a técnica, ela é uma ferramenta, né? Então, a gente tem uma caixa de ferramentas técnicas ali, né? Para fazer intervenções. Então, as técnicas não são a terapia, né? As técnicas são uma ferramenta que proporciona intervenções especiais em terapia. E a gente precisa conhecer os materiais e as técnicas para ter essas ferramentas ao nosso lado e para que elas possam ser utilizadas no processo clínico, né? Então, as técnicas não são o processo clínico, elas são ferramentas que podem potencializar o processo. E a gente precisa poder conhecê-las para depois, de certa maneira, esquecê-las também, né? Isso é uma outra coisa que a gente vai discutir. E isso, né? Bom, eu vou puxar um pouquinho para frente aqui. E aí, um outro ponto, gente, que eu acho que é bem interessante da gente discutir é o seguinte: quando a gente trabalha com clínica infantil, um dos desafios que a gente tem é responder e se posicionar diante de algumas perguntas. Uma delas é: você trabalha a brincar com as crianças? E aí eu pergunto: como é que vocês responderiam a essa pergunta? As crianças vêm aqui para brincar com você? Como é que você responderia a essa pergunta? Então, é muito, muito importante que a gente possa desenvolver a nossa capacidade reflexiva sobre qual é o papel do brincar no processo terapêutico. O que eu estou fazendo aqui, brincando com essa criança? O que isso significa? Então, nesse sentido, a gente também vai discutir as diferentes formas pelas quais o brincar pode acontecer. E a gente vai tentar entender e ver se isso faz sentido para a gente, né? Qual é a função do brincar num setting terapêutico? Então, no setting terapêutico não é o brincar por brincar, né? No setting terapêutico, a brincadeira, ela tem uma função clínica e ela está acontecendo dentro de um determinado contexto clínico. Então, essa imagem é uma das imagens que a gente usa para discutir as diferentes modalidades do brincar e o que pode diferenciar um brincar livre de um brincar terapêutico. Esse é um ponto bem importante que a gente vai passar por ele também. E ainda, né, para dar uma completada, eu acho que a gente precisa lembrar e refletir, assim, é claro que o processo clínico, ele é um processo em que a gente se inclui, não é se inclui, a gente se coloca a meta não, a intenção, meta é muito frio, a gente se coloca a intenção de que as coisas sejam ditas, elas se tornem palavra, né? E, de fato, eu acho que sim, mesmo na clínica infantil, as coisas precisam se tornar palavra. Só que o que a gente tem que lembrar também, eu acho que no caso da criança, não só da criança, mas no caso da criança, mesmo no caso do adulto, né? Nem sempre a gente tem palavras para expressar o que a gente sente. Isso é muito importante da gente lembrar. E lembrar que aquilo que a gente vive, a experiência vivida, né? Ela é muito maior, ela é muito mais complexa, ela é muito mais. É como se ela fosse uma grande nuvem de coisas, né? E que a experiência da expressão verbal, muitas vezes, ela é uma redução disso, né? Ela é uma redução, ela traz um pedaço dessa experiência que é vivida na palavra. E quando a gente entra nessa discussão, nessa lógica, o que a gente vai precisar é encontrar ou deixar disponíveis para a criança diferentes maneiras pelas quais ela pode encontrar novos meios de expressão, novos meios de tornar palavra. Nem sempre a gente vai tornar palavra pela palavra, né, falada. Muitas vezes a gente vai tornar palavra por uma imagem, por uma história, por uma metáfora, por uma cena, por um desenho, pela palavra em si também, por esculturas, por pinturas, né? Por cenas na caixa de areia, pela escolha de símbolos. Então, quando a gente discute na clínica infantil as diferentes formas pelas quais a clínica infantil abre espaços e potencializa lugares, né,
metaforicamente, de expressão e de representação. Isso é um dos pontos muito interessantes na clínica infantil. Essa é uma super discussão. E é dentro desse cenário que entra também a ideia da distância segura. Muitas vezes eu preciso de distância segura para poder observar alguma coisa, sentir alguma coisa. Muitas vezes o que eu estou sentindo ou o que eu estou vivendo é tão intenso, é tão forte, que é impossível ser vivido naquele momento. É impossível de ser aproximado naquele momento. E eu preciso de formas para que eu encontre distâncias seguras para poder acessar. Gentilmente, com cuidado, vagarosamente, os conteúdos e os processos que forem possíveis. Então, a clínica infantil também é uma clínica em que a gente vai potencializando essas distâncias seguras, né? E isso, né? Então, o que eu queria hoje trazer para vocês, né, era um pouquinho disso. Eu espero que essas reflexões aí elas tenham feito sentido para vocês, elas tenham ajudado a pensar um pouco a clínica, né? Que elas ajudem mesmo, né? Que elas ajudem a gente a fazer uma reflexão. Acho que, em especial na clínica infantil, a gente precisa diria, acho que de espaços específicos de reflexão, sabe? Porque é como se a clínica infantil, na minha visão, né, gente, ela tivesse tido ao longo do tempo, acho que muito menos espaço de reflexão mesmo, porque basicamente a gente desenvolve, a gente aprende, né, a clínica para fazer a clínica do adulto, do adolescente, né? Depois expandir um pouco mais para os idosos, ótimo, para os grupos, para os idosos e tal, para o casal, para a família, mas a gente, acho que por formação, a gente é muito mais instigado a pensar, a refletir a clínica adulta, né? E até a clínica do adolescente também, do que a clínica da infância, né? Eu ainda acho, de novo, é só uma opinião, mas eu ainda acho que a clínica infantil, de certa maneira, ainda recebe um pouco de, sei o nome que eu quero, eu não vou dizer preconceito, não é isso. Eu acho que ela ainda é vista como uma clínica, não sei, é como se ela ainda fosse uma clínica, talvez que exija menos reflexão. Eu acho que essa é uma expressão que eu posso dizer se eu não estou encontrando outra no momento, né? E eu, de fato, não concordo com isso. Eu acho que a clínica infantil é uma das clínicas que mais exige reflexão, exige muita reflexão. Ela é uma clínica da complexidade, ela é da complexidade em muitos sentidos. Um, porque estamos trabalhando com crianças, né? E trabalhando com crianças, imagina assim, olha só, você vai trabalhar com crianças, vamos supor, de 4 a 12 anos. Gente, de 4 a 12 anos são cenários de desenvolvimento infantil absolutamente diferentes, não é? Absolutamente diferentes. E a gente precisa poder, por exemplo, entender, compreender como funciona e o que é típico e o que é esperado e como funciona o desenvolvimento da criança, pelo menos 4 a 12. Isso já exige uma complexidade, não é? Esse já é um ponto de complexidade. Outro ponto de complexidade é, como a gente estava falando antes, atendimento de crianças, ele é, por natureza, um atendimento do sistema familiar. O sistema chega ali. O sistema chega ali quando busca, muitas vezes chega ali quando busca terapia, e a gente sabe, às vezes já percebe de primeira que a criança está chegando ali como um paciente identificado, né? E que as questões elas não são exatamente questões da criança, mas são questões do sistema. Muitas vezes as crianças são as portadoras do sintoma do adoecimento familiar, e a gente sabe disso. Então, a clínica infantil também tem essa outra dimensão de complexidade, né? É preciso que a gente consiga fazer a melhor avaliação possível, claro, ninguém está falando de perfeição, mas tentar fazer a melhor avaliação possível de, por exemplo, se aquela demanda que está chegando para a gente em clínica infantil, ela de fato é uma demanda que necessita, que tem indicação para atendimento da criança, ou se ela é uma demanda que tem indicação para atendimento da família, ou ambos, criança e família, né? Então, tem esse outro nível de complexidade, né? Outro ponto, atendimento de crianças também tem uma outra complexidade, que muitas vezes a gente precisa entender e fazer essas interfaces dos diferentes contextos em que a criança vive. Então, o atendimento de crianças envolve, por exemplo, a comunicação criança casa, eu já falei da família, né? Mas também exige a comunicação e a compreensão da criança na escola.
é uma outra particularidade, é uma outra especificidade, né? A visita à escola, o contato com a escola, a troca de informações com a escola, né? O suporte, inclusive, para a escola, muitas vezes, né? Ele é necessário também. A complexidade também do trabalho com crianças passa por aquele outro ponto que a gente falou, né? Um trabalho com que você precisa a todo momento ter um plano clínico bem colocado, um plano clínico bem elaborado, uma atenção para o seu plano clínico, uma atenção para essas mudanças que são absolutamente dinâmicas no processo clínico da criança e um cuidado para que aquele contexto de brincar, o contexto de acolhimento, o contexto de espaço seguro e agradável, né? Ele não perca a sua dimensão terapêutica, né? Não perca a sua dimensão terapêutica. Ele precisa ser um espaço do brincar, sim, ele precisa ser o espaço da liberdade, espaço lúdico, né? Sim, mas ele é um espaço terapêutico, né? Então a gente não pode perder essa dimensão, né? Enfim, estou falando um pouco dessa complexidade só para dizer, a clínica infantil não tem nada de não complexa. Ela não tem nada de uma clínica mais fácil. Ah, atende lá uma criança, não sei o quê. Não é assim, eu acho que não é assim. Então é isso, gente. Acho que hoje era por aqui que eu queria ficar e espero que esse bate-papo tenha, de alguma forma, servido para abrir reflexões para vocês, ao mesmo tempo que também ele serve para apresentar um pouquinho da lógica do treinamento, né? E convidá-los também para darem uma passadinha no nosso site, grãopsi.com, e darem uma olhada no programa completo. Tá bom? Um beijo, obrigado pela atenção. Beijo para vocês. Tchau.